um pouquinho, até avisar as pessoas, a gente pode ir falando aqui. Você foi na palestra semana passada? Fui. Aonde? Eu fui no IFL de Belo Horizonte, Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte. É um think tank liberal e eu fui lá falar sobre cultura do cancelamento, porque é cultura do cancelamento e censura, né? Porque ela é interdição do discurso. E aí tem muita empresa preocupada, né? Então, mas faz tempo que eu queria falar com você já. Olha aqui, já estou entrando, já estou começando. Já estamos no ar, deixa eu colocar aqui no meu Twitter. Deixa eu ver se está passando no meu Facebook também. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Oi. Oi, gente, pessoas. A Penélope Nova que fala, é uma porcaria. Eu coloquei. A gente está no Facebook também. Vou desligar aqui. Tá? Tá. Deixa eu ver. Tá sim. Tá em todos os lugares a gente. Estamos chegando a 40 pessoas. Sejam bem-vindos. Eu estou aqui hoje com a Madeleine Rose, Dea, Maria de Freitas Laxo. Acertei? Isso, acertou. Antes de começar aqui, eu só estou com duas amigas aqui em casa. Elas são as madrinhas da minha gata. Eu só vou apresentar. Venham aqui, vocês. As madrastas, porque você sabe... Mentira! Tem uma gatinha, a Rebeca. Olá, gente. A Deia. Oi! Essa aqui, Madá, faz a melhor gin com mango louco que você já tomou na sua vida. Eu nunca gostei de gin, detestava gin, ela é bartender. Eu não consigo mais parar de tomar gin. Desculpa. Desculpa. Eu só tô tomando gin porque eu fui seduzido. Tá bom. Mas eu falo sempre que assim, eu não tenho mais nada, eu posso morrer, tá tudo bem na minha vida, não tem problema. A única preocupação que eu tenho é com a gata que eu tenho, a Isabelita. E eu tenho medo de morrer na rua e ela ficar presa. Então eu já fiz um acordo com ela, se acontecer alguma coisa. As madrastas. É a única coisa que eu tenho preocupação. Meu filho tem um gato aqui, chama Watson, o gato do meu filho. O combinado era que esse gato podia ficar em qualquer lugar da casa, menos na minha cama. Adivinha onde ele está nesse momento? Porque ele é o dono da casa. Né? Não, eu montei um cafofo na sala, eu falei assim, é o meu cafofo. Eu nunca consegui deitar lá, é só ela o dia inteiro. E eu tenho 3 cachorros aqui. E ele consegue sozinho ser mais folgado do que todos os cachorros juntos. Vamos lá, 70 pessoas, muito bem-vindo. Vamos falar só oi para as pessoas aqui. Boa tarde, toma gin há mais de 50 anos. Eu não gostava, Yara, de gin, mas cara, é muito gostoso. Você bebe, Madá? Vinho? Não, porque eu sou da igreja. Você é da TFP? Olha, gente, eu bebo vinho por questões de fé, porque o primeiro milagre que Jesus fez, que a mãe dele pediu, foi multiplicar o vinho, mas é só por causa disso. Eu nem gosto. Você não gosta de beber? Não me coloca em situação. Não me coloca em situação. Imagina, minha família é húngara. O povo dá bebida para criança, tem mamadeira. Eu quero começar aqui perguntando para você uma coisa, me corrigiram outro. Como se pronuncia o laxo? Laxo? Na verdade, é impronunciável. É Lutschko. É um nome impronunciável. Se pronuncia Lutschko. Lá me corrigiram outro dia. Não é assim que fala Laxo, é Latco, alguma coisa. Então, mas aí a gente adaptou para Lasco, porque senão ninguém vai me chamar para nada, que não vai querer falar o nome. Bom, queria avisar todo mundo, a Madá é jornalista e escritora, e aqui embaixo já tem um link para você comprar o livro dela. Meu livro. Esse livro me deixou um pouco deprimido e com menos esperança na humanidade, eu tenho que te falar. Eu li, eu achei... É verdade. Porque o que você fala ali, isso não tem conceito, mas a gente vai falar sobre isso hoje. Eu tenho várias perguntas. Eu queria primeiro que eu sou de Santo André e eu sou de São Caetano. É? Eu fiz Fundação Santo André, fiz 4 anos de Ciências Sociais naquela
naquele celeiro do PT e da esquerda, né? Eu fazia ciências sociais na Fundação Santo André. Mas, meu pai era bancário, ligado, inclusive, ao sindicato dos bancários de lá. Eu nasci em Santo André, depois, quando eu era pequenininha, ele foi transferido aqui para São Paulo. Aqui não, né? Para São Paulo, e eu fiquei morando lá em São Paulo com a minha família. Eu perdi meus pais muito cedo, né, Feltrin? Então, a minha mãe com 8 e o meu pai com 19. E eu virei arrimo de família. Eu sustentava meus 2 irmãos menores e meus avós. Desculpa perguntar, mas eles morreram do quê? Tão rápido assim? Em um prazo de 1 ano? Não, minha mãe quando tinha 8. Ah, certo. Mas minha mãe sumiu, não morreu. E meu pai morreu de infarto quando ele tinha 47 anos de idade. Você que cuidou dos seus irmãos. Isso, eu virei arrimo de família, eu sustentava os meus irmãos mais novos. Você tinha quantos anos? Os meus avós maternos, eu tinha 19. Meu Deus. A minha neta falando aqui, ó, você tem esperança na humanidade, a minha acabou quando eu já tinha 15 anos. A minha acabou quando eu tinha menos que isso. Me fala, você fez jornalismo, você é escritora, conta um pouco disso aí mais, de você mesmo. Eu fiz... Você mudou para São Paulo, saiu de Santo André, veio, e aí? Aí, meu pai não queria que eu fizesse... Eu queria fazer jornalismo porque eu li um livro que chamava Cala a Boca Jornalista. E aquilo eu falei assim, gente, eu quero ser esse negócio aí. Que relatava a história do jornalista na época da ditadura. Eu falei, gente, eu quero ser isso. Aí meu pai, putaço, né? Imagina, meu pai, pessoa muito simples, bancário, achava que eu ia morrer de fome. Aí ele cortou, meu pai era assim, ficava bravo, ele cortava a minha mesada. Aí depois ele cortava de novo. Aí quando ele chegava a quinta vez, eu falei, agora só se eu pagar para você a mesada, porque você já cortou, ó. Aí arrumei e fui fazer um cursinho de graça, ganhei uma bolsa na Etapa. E eu passei na USP para fazer jornalismo. Vestibulares. E aí eu entrei na USP, porque se eu não entrasse na USP, o meu pai não ia pagar. E mal sabia eu, né, que eu tinha que entrar lá mesmo, porque senão não ia ter logo ninguém para pagar mais nada, né? Quando eu estava no 2º ano de faculdade, meu pai morreu, mas eu já era apresentadora da Jovem Pan. Eu sei, eu vi seu currículo aqui. Olha o que ele escreveu aqui, ó. Estava vendo seu canal com a minha esposa e amamos. Obrigada. Você cobra muito barato os seus inscritos. Você não pode cobrar R$1,99 com o seu conteúdo, né? Mas ali a maioria que está lá é o pessoal que está no meu grupo do Apoia-se, que custa R$20 por mês. É o Apoia-se / Madeleine Lasco. E a gente tem um grupo de WhatsApp juntos. Então, ali a gente debate os temas, mas só nós, entendeu? Não tem mais ninguém de fora. Deixa eu só testar uma coisa. Alguém não está ouvindo o meu microfone? Eu estou. Sempre tem alguém reclamando, né? Tudo, sempre. Aqui na internet, você faz qualquer coisa, as pessoas já reclamam. Eu te falei que eu fazia a live ali da sala, as pessoas falavam, você podia apresentar o que você fosse. Olha, aqueles livros estão todos desarrumados. Você está fazendo a live, você trabalha de jornalista, a pessoa vem olhar o livro que está atrás. Eu quero saber se... Por isso que eu tenho esse cenário aqui agora. Olha aqui, estão perguntando... Eu mudei meu cenário para que essa coisa minimalista. Acabou. Eu quero perguntar para você, então. Quando teve essa ideia de você estudar o cancelamento, foi por causa... Em que ano começou isso? 2018? Quando você começa a estudar essa cultura que tem na internet de se destruir a reputação das pessoas? 2014. E por quê? Porque eu tinha voltado para a Jovem Pan, eu saí da Jovem Pan em 2008, trabalhei no Supremo Tribunal Federal, trabalhei na campanha de erradicação da poli em Angola, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, trabalhei em empresa privada, trabalhei na Change.org, trabalhei um monte de canto. Aí voltei para a Jovem Pan, para abrir o canal deles de YouTube, porque eu estudava essa questão de internet, eu comecei a estudar isso no ano 2000, na Universidade de Austin, no Texas. E eu fiz um curso lá que chamava Computer Assisted Reporting, no ano 2000. Bonito, não?
Quando eu voltei para cá, eu falei assim, gente, tudo que eu aprendi na faculdade, que era um ano antes de me formar, vai ser do MIS, porque o computador não é só uma tecnologia nova, ele vai ser uma nova forma de relacionamento. Mas aí, como eu era filha de pobre, você sabe o que é o jornalismo? Aí eu sou a louca, né? Aí, beleza, eu continuei atuando nessa área digital, depois me chamaram para montar isso da Jovem Pan, o canal de YouTube da Jovem Pan, ajudar a operacionalizar lá dentro. E aí, teve um episódio que foi o seguinte, fizeram um projeto de lei, não sei se você lembra, chamado Escola Sem Partido. Ah, claro que eu lembro. Então, eu não faço nada sem ler documento. E eu fui ler o projeto de lei. Eu já tinha trabalhado no Supremo e já tinha sido assessora legislativa. Assim, é muito triste que pessoas com mais de 6 anos de idade tenham um nível de imaturidade mental daquele. Porque o projeto era muito ruim, tecnicamente. Não estou nem falando ideologicamente. Estou falando tecnicamente. Era um projeto que saiu falando, vamos acabar com a ideologia. Sabe o que o projeto determinava? O projeto mandava colar um cartaz na escola contra as ideologias. Quem custeava o cartaz? Não estava previsto. O que acontecia se não colasse? Não estava previsto. Portanto, pelo amor de Deus. Quem foi o deputado que fez isso? Quem foi? Não, foi um senhor aí que saía dando palestra, engrupiu todo mundo. Aí o que eu fiz? Chamei uma professora para comentar de direita, a Paula Rosisca. E aí... Ela me segue, ela falou de você hoje. Ela é maravilhosa, está cursando letras agora, ela tem um livro de ficção, de contos de sala de aula, assim, maravilhoso, A Vida ao Resto do Chão. Maravilhoso. E aí eu levei a Paula, e ela é professora. Professora gosta de vagabundagem? Gosta de coisa mal feita? Gosta de Ctrl-C, Ctrl-V? Não, eu também não gosto, odeio gente encostada. E aí nós falamos o que a gente achava daquilo. A reação, Feltrin, foi uma coisa que eu nunca tinha visto. E aí, na época, fiquei em dúvida se aquilo era orgânico, mas eu falei, gente, para isso ser orgânico, ou abrir as portas do inferno, ou agora tudo que é sanatório deu internet para todos doidos, porque não tem como, era uma coisa era demais. A Paula teve que fazer tratamento. Eles chegaram a fazer página de acompanhante falsa com foto dela para se vingar. Fizeram até filme pornô, isso 2015, 2014, 15. Meu Deus. E aí, uma coisa eu já estranhava, que era o seguinte, a força que esse projeto tinha não era proporcional nem ao mérito do projeto e nem ao nível intelectual dos envolvidos na campanha. Aí eu já achava estranho. Ela escreveu aqui, Miguel Najib, Najib. Sei lá quem que é. Eu sei que é um senhor que uma vez eu falei que o projeto era mal feito, ele falou assim para mim, você está falando isso para me ferir? Você sabe que foi eu que escrevi? Olha, eu odeio o homem sensível, enfim. Aí, odeio, Feltrin. O mundo começou a ficar cagado a hora que surgiu o homem que chora. Eu não tenho paciência. Eu acho que o homem, depois de ser... depois assim, de 1 ano de idade, não tem mais desculpa para chorar. Eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Nem em filme? Ai, não, eu acho que pode sair, chora no canto. Eu não tenho paciência. Eu vejo homem chorando e falo... Eu não tenho paciência. Enterro, ok. Enterro. Gente, você já assistiu o Hachiko, Sempre ao Seu Lado, com o Richard Gere, que é a história de um Akita, de um cachorro que fica esperando ele na estação. Eu duvido. Não, olha, filme de cachorro. Mas eu sou mulher. Filme de cachorro não vale, Feltrin. Como que chama aquele que o cachorro reencarna 500 vezes? Que o cachorro volta um outro cachorro, depois ele volta. Tem um erro grave, né? São 7 vidas de um cão, alguma coisa, mas na verdade ele morre 8 vezes. Tem um erro nesse filme. Eu chorei esse filme inteiro. Deixa eu... Então, todo mundo reclamando aqui. Eu estou ouvindo áudio baixo de todo mundo. Não, eu tenho áudio super baixo, escuto ambos. Então, mas o áudio do Feltrin está baixo, só o dele. Mas que saco!
Peraí, deixa eu abaixar o meu aqui. Deixa eu aumentar aqui o meu. Agora deu para ouvir. Será possível? Vamos ver se agora. Deixa essa gente perguntar se está. Vocês estão começando? Está tudo ok. Alô, teste, que gente chata. Olha, tem gente que está ouvindo bem e outra gente está abafado. Os livros estão desarrumados também. Saco. Mas as pessoas podiam se voluntariar para ser técnicos de som. Isso ninguém quer, que é só ficar dando palpite. Tem muita gente que está escutando aqui. Eu estava perguntando essa história do cancelamento, porque o cancelamento você me explicou ali. Mas aí, nesse tempo, eu lembro que eu saí das redes sociais em 2012, 2013, porque eu comecei a ser cancelado, na época, pela esquerda. Era governo Dilma. E toda vez que eu postava alguma coisa, porque a Dilma falava umas besteiras, etc., a gente tirava um sarro, e aí eu comecei a perceber que gente que eu conhecia há 20 anos começava a entrar na minha rede para me encher o saco, que eu não podia, porque você está fazendo o jogo da oposição, etc. E aí isso começou a me irritar muito, e eu acabei saindo das redes, só voltei em 2016. E eu me arrependo, porque eu acho que eu devia ter enfrentado esse tipo de coisa na época. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: essa cultura do cancelamento eu conheço começando da esquerda, não da direita. Não, ela começa da esquerda mesmo. Ela começa da esquerda, inclusive institucionalizada, paga com dinheiro público. Como? Em 2010, o PT fez uma coisa que se chamava MAVE, Militância em Ambientes Virtuais. Lembrei. Que era a aula de como você patrulhar e perseguir qualquer crítico contra o PT. E muita gente entrou, muitos jornalistas, inclusive, entraram, que é uma coisa aberrante. E aí acontece o quê? Eles fazem isso, começa a ficar todo mundo com saco na lua por causa deles. Você tem do outro lado alguém que surge para contrapor. E essa força não tinha uma cara. E como a militância vai ficando cada vez mais agressiva, a gente tem uma busca por uma cara cada vez mais agressiva para contrapor. E aí que a direita chega num nível de desejo por agressividade de topar um Bolsonaro, que é uma pessoa que eu conheço desde a década de 90 e que eu falei para ele já diversas vezes, para mim sempre foi uma surpresa enorme que ele fosse cogitado ao executivo, porque ele não tem esse perfil. Quem está no executivo é alguém que compõe, não é alguém que sai atirando para todo lado. E as pessoas buscaram uma força tão agressiva que acabaram encontrando um perfil que não é um perfil de poder executivo, que é um perfil muito agressivo, e apostaram nele. Havia, em 2014, duas apostas, sabia, né? Não. As apostas eram o seguinte: ou o Marco Feliciano, porque lembra quando a Dilma nomeou ele presidente da Comissão de Direitos Humanos? Sim. Os MAVs começaram a xingar crente. Aí, quando você xinga crente, você xinga... Porque ele é crente. Ah, entendi. Então, o problema não era com ele, era com o crente. E aí, o que acontece? Quando você, para atingir um poderoso, xinga tudo que faz sentido para a população mais simples, mais carente, ela vai querer alguém agressivo para revidar contra você. Então, começaram a falar muito mal dos crentes, inclusive na imprensa. Se apostou que o Marco Feliciano conseguiria capitanear isso. O Marco Feliciano, ele fala muito bem. Ele é muito bom de discurso. Retórica, ele é muito bom. O Bolsonaro, não. O Bolsonaro fala de soquinho, não faz uma frase do início ao fim, não faz parágrafos longos, né? Não consegue fazer, vamos dizer, uma frase em ordem inversa, ele já tem mais dificuldade, ele não tem retórica. Mas aí o que aconteceu? Ele começou a rivalizar com o Jean Willis. Na eleição seguinte, o Marco Feliciano voltou, na de 2014, com o dobro da votação que ele tinha antes de xingarem crente. Sabe quanto que o Bolsonaro voltou depois de rivalizar com o Jean Willis? Quádruplo. E foi aí que se decidiu, numa reunião na AMAN, que ele ia ser a cara dessa força que até então era dispersa. Você tinha alguns jornalistas, você tinha o pessoal lá do Olavo de Carvalho, você tinha um núcleo de empresariado conservador, você tinha os católicos conservadores, todos dispersos.
E, de repente, saiu o pessoal convencendo de que a cara tinha que ser o Bolsonaro. E assim foi. O Bolsonaro aglutinou essas pessoas. Ele teve esse poder carismático de conseguir isso. É carisma. Ele também. não. Na verdade, foi assim, ele tem a questão do carisma como o Lula tem, porque eles são dois fenômenos também muito diferentes de todos os outros candidatos à presidência que a gente teve. Porque eles são os únicos que vêm do povo. Então, eles têm a medida. Você não vê nunca eles falando. Eles sabem, por exemplo, em que momento que ele pode falar pobre, em que momento que ele não pode. Eles sabem o que ofende o povo ou não, porque eles têm essa vivência. Os outros ficam naquela coisa de os necessitados, é muito desconexo. Então, eles são fenômenos mesmo diferentes. Os dois são fenômenos diferentes do que a gente teve até então na política brasileira, com relação à presidência da República. Você não tem outros candidatos vindo da mesma classe social deles. O Lula é uma classe social bem mais baixa que a do Bolsonaro, mas o Bolsonaro também de classe média baixa, com o pai que era dentista prático, que era aqueles dentistas não formados, né? Deixa eu perguntar, aí você falou dos MAVs. E qual é a origem dos MAVs? De onde vem? Porque nada foi criado no Brasil. Isso veio de fora, eu tenho certeza. Como a semana lá de arte moderna, tudo vem. De onde vem os MAVs? Da campanha do Obama. E eu trabalhei com o cara que montou a estratégia de 2000, ele começou em 2007, 2008, eu trabalhei com ele. Ele que montou a estratégia da campanha do Obama. E qual que é a base filosófica? Vamos destruir quem falar mal, vamos ser agressivos? Porque, assim, eles perderam, por exemplo, qualquer simpatia que eu tinha, porque era tão agressivo. Você vê um cara que... Teve cara que eu convidei, o cara vinha cobrir aqui alguma coisa em São Paulo, falava, pode ficar em casa. Esse cara, se chegasse perto de mim, hoje eu batia no cara, porque o cara foi muito agressivo durante muito tempo. E isso, eles devem ter perdido muita gente por causa disso. Mas o fenômeno aqui já chegou diferente, porque, por exemplo, eu lembro que a gente tinha, quando eu trabalhei com esse cara que era da campanha do Obama, a gente tinha, por exemplo, identificação de discurso de quem é religioso ou não, porque o Obama é batista, né? Certo. Eu aprendi muito sobre o universo evangélico nessa época aí, porque você tem marcas de discurso para saber quem foi criado em ambiente religioso, sabia? Não. Você consegue saber se a pessoa é religiosa ou não pelo discurso político. Então, aí você sabe em que calos não tocar, por exemplo. Qual é a forma de convencimento de cada um. O do Obama era mais como aglutinar, porque ele não tinha a base social ainda, ele tinha uma base social de senador. O que acontece no PT é que o PT já era um movimento de classes de décadas. E ele não estava aglutinando uma base social por ideologia ou por partido. Ele aglutinava quem gosta do Lula, porque o PT é uma ideia virtual. O PT é a aglomeração dos Lula-afetivos. Então, você transporta aqui uma coisa que é da democracia norte-americana, que é uma democracia partidária. Você tem um populista ou outro, mas você vê o Trump. Saiu o populista, é rapidinho a galera já vai para cima do cara. Não, mas isso começou... Na época da Dilma já, não era mais do Lula, quando começa essa agressividade. Foi 2010 que eles montaram isso. O último ano do Lula. Isso, foi para a eleição da Dilma, porque com o Lula você meio que segura. Porque o Lula segura, a Dilma não segurava na opinião pública. E mais, o PT não protegia a Dilma, porque não sei se o povo aqui, não sei se eles lembram. A Dilma é PDT, a Dilma é Brizola. Brizola é um cara que chamava o Lula de sapo barbudo, de vigarista, de tudo que você imaginar. A Dilma, ela vem do Brizola e ela vira do PT aos 49 do segundo tempo, já do governo Lula. Né? Ela não é PT raiz. E o PT é purista. O PT não defende, vamos dizer, novos convertidos. Você pode ser um novo convertido, beijar o pé do Lula. Eles querem o purismo. Então, o próprio Lula teve dificuldade de emplacar. Por isso que eles recorrem a esse treinamento. Só que você já tem um perfil diferente de militância, entendeu? Aí é uma situação que, assim, no Brasil, como, por exemplo, a Semana de Arte Moderna de 22, ela tem a nossa cara, embora ela seja uma ideia que vem de fora. Essa militância virtual, ela também ganha muito a nossa cara, embora seja uma ideia que venha de fora. Ela vem de fora num ambiente de uma grande democracia, que são os Estados Unidos, e ela vem para cá e ela ganha a cara do populismo.
E como que... Pera, mas daí, quando a direita toma posse desse uso do MAV, por exemplo, o que acontece? Eles radicalizam, porque eu já achava, então, agora você está falando MAV, eu li até essa teoria, era agressivo realmente a esquerda, tanto que me fez sair das redes sociais. Mas aí quando a direita pega, o que acontece? Ela amplifica essa agressividade? É isso que você falou? É que a direita tem uma outra característica. A direita não é aceita no mainstream brasileiro. Ela não tem voz. Ela só tem voz... Mas ela não é o mainstream? Os empresários? Não. Por exemplo, o CEO da empresa pode ser de direita. Quem que ganha dinheiro para dar palestra na empresa? Os donos de jornal, a gente sabe que são de direita. O que a gente vê saindo? Quais são os deputados que falam no jornal? Inclusive os mais incompetentes, que é o que eu chamo de bancada hashtag. Você vai ver o que a pessoa faz no mandato dela, é vídeo. Faz vídeo e sobe a hashtag xingando os outros de fascista. E todo mundo, puta deputado, não sei o que. Eu falo, mano, parabéns, vocês são de parabéns. Gosto de sustentar vagabundo. Aí, assim, a gente tem, vamos dizer, um mainstream cultural que eu não sei nem se é de esquerda, porque é aquela coisa que discursa como o Che Guevara e vive como o Rockefeller, que nós conhecemos bem. Os comunistas do eles não são efetivamente de esquerda, principalmente porque eles rejeitam a luta de classe. Ou então eles pregam a luta de classe, mas não cometem suicídio, porque esse povo que prega a revolução estuda na FAAP, a revolução primeiro a morrer é ele. Por que ele já não começa a revolução, então? Então, assim, esse povo que prega uma revolução, vamos dizer, como se fosse um objeto de luxo, como se fosse uma história de luxo, eles se dizem de esquerda e muita gente identifica como esquerda. Eles não são. Mas não tem mais isso tanto hoje, que eu não vejo mais esse esquerdismo raiz que você está falando. O que eu vejo nesse pessoal, assim, o discurso identitário substituiu qualquer coisa com relação à luta de classes. Ninguém mais fala em luta de classes. É só identitarismo que se tornou meio que a bandeira de agressividade dentro das redes sociais. E você veja, agora está chegando por aqui, vocês ainda vão ver, esse cara dá muita entrevista por aqui, o Alexander Dugin, sabe quem é? Não. Ele é o Olavo de Carvalho do Putin. Tem um livro que chama Guerra pela Eternidade, e que mostra que o Steve Bannon, esse Alexander Dugin e o Olavo de Carvalho já se conheciam e tinham esses planos de mobilização desde o início da década de 90, tá? E o Alexander Dugin, ele é o pai do identitarismo, tanto que ele está dando entrevista para um monte de gente, até para gente do PT agora, pregando essas teorias, que são teorias que as minorias, quem é de uma minoria devia abrir um olho deste tamanho, porque o Dugin, ele começa a ficar junto com o Putin em 99, quando o Putin vira chanceler. Eles conseguem... Boris Yeltsin. Isso, eles conseguem criar um clima em que a homossexualidade, que estava quase conseguindo status de casamento homossexual na Rússia, virou crime. Em quanto tempo isso? Não, mas isso foi em 20 anos eles transformaram em crime. Hoje... O Boris Yeltsin ia autorizar, isso ia passar no parlamento, e ele virou crime? Você tinha um clima na época do Yeltsin, até antes, você tinha um clima de liberdades civis florescendo. Quando você entra com o Putin e com o Dugin, ele entra essa teoria toda do identitarismo, de que não há luta de classes, de que todos podem ser oprimidos e opressores, a depender da história pregressa e não dos fatos e não dos atos das pessoas. Isso é duginismo. Essa teoria vem do Alexander Dugin. E essa teoria, ela é usada com a desculpa de defender minorias num primeiro momento e termina no que a gente está vendo na Rússia, que criminaliza a homossexualidade, por exemplo. Ou o que a gente está vendo no Brasil, que está criminalizando piada, está criminalizando. Isso é um efeito brasileiro do que está acontecendo aqui, desse duguismo aí, dunguismo? Não, porque o que ele vai fazer, na verdade, é promover censura e botar um grupo contra o outro. Mas você tem coisas, por exemplo, no Reino Unido, eu fiz até um artigo esse final de semana, a intolerância com as pessoas trans
subiu para níveis nunca antes vistos. A intolerância? De aqui 2019, não, no Reino Unido. De 2019 para cá, no Reino Unido, quase todo mundo, era 80 e tantos por cento, aceitavam que quando alguém assume o papel social de um sexo diferente do sexo de nascimento, tem o direito de trocar os documentos. Que isso no Brasil é uma coisa consenso, assim, desde a Roberta Close nós já achamos isso, né? Sem entrar em mais detalhes, tipo a Rogéria, você vai chamar ela de homem para quê? Ok. Hoje, no Reino Unido, só 30% acham que deve ter esse direito. Só 30% da população acha que pode ter um casamento... Acha que pode mudar o documento se identifica com outro sexo. Isso é lei hoje? Ah, não, é pesquisa, desculpa. Não, ela é... Desde quando... Porque quando você começa com esses movimentos que dizem que estão defendendo minoria, mas, na verdade, estão promovendo censura e perseguição contra pessoas determinadas, quem paga o pato é a minoria, entendeu? Não é a minoria que está fazendo isso, é o que eu chamo de flanelinha de minoria. São esses caras... Mas, assim, teve essa campanha identitária forte no Reino Unido também. Isso foi bem... Teve. Isso causou uma reação absolutamente contrária ao que eles queriam? É isso que eu entendi? Sim, absolutamente contrária. E você acha... E, na verdade, é o que também está acontecendo no Brasil, porque você vê... tanta policiamento, tanto patrulhamento, tanta exigência, você não pode falar isso. O cara fez piada, vai pegar 10 anos de cadeia e tomar uma multa de 300 mil. E aí, uma hora a população vai o quê? Vai falar, chega, não aguento mais isso. É isso? É isso, e eu acho que a população tem que abrir o olho, as minorias têm que abrir o olho, porque é o seguinte, essa gente não está defendendo minoria nenhuma. A gente está falando de questões mercadológicas. Então, assim, por quê? Quem diz defender uma minoria... e aponta para o outro e diz que é racista, que é misógino, que isso, que aquilo, não precisa mais oferecer um produto melhor e competir no mercado para ganhar. Você diz que o outro é racista, que o outro é transfóbico, que o outro é isso, e você põe a sua panelinha no lugar do outro. É isso que a gente vê acontecer. Porque, por exatamente a mesma piada, a consequência com o Ministério Público entra e cancela show e censura piada previamente, sequestra bens e o caramba. E o outro não acontece nada. O outro diz, não, eu não penso mais assim. Por quê? Porque não é o que fala, é quem fala. É uma disputa mercadológica. Então você vê, a militância trans, as trans ganharam alguma coisa? Não, as trans se ferraram. Porque era esse mesmo objetivo, eles não estão nem aí para trans. Falar que defende trans é um jeito de você dizer que o seu concorrente é transfóbico e tomar o lugar dele. E é isso que está acontecendo e as empresas brasileiras estão ajudando. Bancos também, né? Muito. Muito! Mas o que vai acabar acontecendo, se eu estou entendendo, vai acabar revertendo isso e essa pauta vai se virar contra essas pessoas, contra as minorias? Sim. Aliás, porque se aproveitar de minoria... Para essa gente que já está na elite, que já está no poder, é ótimo, porque para a minoria quem é que liga? Não é verdade? Não liga. Experimenta uma pessoa que é negra falar contra o que... Eu não estou falando do movimento negro, porque o movimento negro já não fala mais em nenhum lugar, né? Já foi cortado de tudo que é coisa. Sumiu. Agora só aparece influencer para falar batatada. Influencer. Mas, será que a questão do movimento negro também não é porque eu, como cubro TV... E eu tenho visto muito mais a presença de negros na TV, negros na publicidade. Toda vez na empresa que vai ter uma promoção, hoje eles pensam, será que não é porque os defensores contra o racismo não conseguiram já o seu objetivo? E isso não é mais tão importante, porque todo mundo sabe agora que tem negros em todos os comerciais, negros nas novelas. Uma pessoa lança um site aí que não tem negro, as pessoas cancelam. Não é por causa disso, porque o movimento negro já conseguiu alguma coisa? Não, é porque você tem a permissão para o negro que o branco gosta. Eu morei em Angola, Feltrinho. Eu sei. Não tem, assim, em qualquer país minimamente decente, você não ia ver uma população que aparece na TV e no poder tão diferente da população que está na rua. E a nossa é.
Em Angola você não tem branco em novela. Não existe isso, não tem propaganda com branco. Ninguém nem cogita. Agora, e o mestiço? Onde vai parar o mestiço? Porque essa pauta que nós estamos trazendo uma pauta dos Estados Unidos. O Brasil é mestiço. Então, tem a questão que nos chama mais pardo, né? Porque se você pegasse no IBGE ali 2000, 2010, as pesquisas traziam brancos, negros e pardos. Agora, e tanto que na época dava o quê? Dava 9, 11% de pessoas que se declaravam negras. Hoje não, né? Hoje eles juntaram tudo, não foi isso? Porque no IBGE... porque a gente copia o que vem dos Estados Unidos, só que a nossa estrutura não é igual a deles, a gente não teve segregação racial por lei em nenhum momento como lá. Que a escola era diferente, que negro, você viu, negro com branco tinha que prender, não podia casar, não podia haver mistura. Aqui nunca houve isso. Então, tudo que você ignora a realidade, quem controla é uma elite. E aí surgem as loucuras, porque assim, as demandas que a gente vê, ou as pessoas que estão aparecendo, são pessoas que só repetem o que essa elite quer, e que não é a inclusão desses negros, é a representatividade, que eu acho que aí tem um pulo do gato muito importante. Você não quer que o negro mande, você quer que o negro que obedece esteja lá para você dizer que não é mais racista. É só isso. Então, eu tenho visto isso muito em novelas, porque assim, eu fiz a biografia daquela atriz, não sei se você deve conhecer, Chica Xavier, que em todas as novelas da Globo ela fazia o papel Sim. da dama de leite, a cozinheira, ela a ouvinte da Sinhazinha, não sei o quê. E eu fiz para a Folha a biografia dela, inclusive não publicaram, anos antes dela morrer, porque a Folha pedia, eu fiz do Paulo José e de outras pessoas, porque a gente deixa lá pronto a biografia. E eu fiquei impressionado quando eu vejo a carreira dela, que todos os papéis dela eram de pessoas subservientes aos brancos. Ela só ganha um papel que ela é uma mãe de santo, mas também tinha, você entende? Daí eu fiquei impressionado, porque de repente isso mudou, parece que virou a chave na Globo, e de repente a Globo virou o lugar mais de diversidade no mundo, e dá para perceber que é uma coisa fake. Eu, pelo menos como jornalista, acho. Mas esse é o ponto, Feltrinho, porque assim, a gente aqui está falando, eu acho que tem uma diferença, uma coisa é representatividade que eles falam, da pessoa se sentir representada. A outra coisa é incluir. Como você não está incluindo as pessoas no geral com igualdade de oportunidade, você só tem a representatividade, que é alguém que foi colocado ali para que outros se sintam representados, entendeu? Então, para todo mundo fica assim, poxa, tem um monte de ator bom e colocaram uma pessoa que é mais fraca. Em muitos casos, isso tem estudos mostrando, a representatividade prejudica a inclusão, porque você reforça preconceitos. Por exemplo, você tem atores de primeiríssima linha da Globo fazendo uma novela. Aí você pega um cara que é negro, uma moça que é negra, que eles não estão no nível de um Tony Ramos, de uma Glória Pires, por exemplo. E coloca para atuar com os dois em papéis que eles precisariam ter o mesmo nível. Você reforça o estereótipo, entendeu? Que é o que a Globo está fazendo. Eu vejo mais isso em propaganda. Eu vejo que tem, assim... Estou com um diretor aqui, Luiz Sérgio Rangel, ele mora no Sul, em Gramado. Ele está falando assim, que racismo lá é institucionalizado. Eu não sei se você estudou o Rio Grande do Sul. Mas estou falando assim, mais de TV. O que eu tenho percebido, assim, que no passado, ao longo dos anos, da história da Chica Xavier, que eu escrevo a biografia dela em 2012, depois disso foi tendo uma mudança na Globo completa, inclusive eu sei que dentro da Globo, em cargos de confiança, administrativo, jurídico, todos eles foram subindo pessoas negras. E daí, por isso que você falou assim, que ninguém mais discute isso, eu falei assim, de uma certa forma, eles pelo menos conseguiram deixar de ser uma Chica Xavier lá, que é uma baita atriz, Sim. que tinha que ser a cozinheira da Moreninha lá, da Lucélia Santos, não? Mas o estrago que o Manoel Soares faz? Ele faz estrago mesmo, você acha? Faz porque o Brasil é um país que tem muita gente racista. E ele faz um discurso que o racista gosta. Por quê? Eu acho bem ruim. Porque o discurso que ele faz também é racista. Entende? Ele faz um discurso de segregação racial.
Que é a mesma lógica do discurso. A lógica do discurso do racista é de segregar por raça. E ele faz essa lógica. Quando ele fala que, assim, eu ganho muito menos que a Patrícia Poeta, ela ganha 15 vezes mais do que eu, e isso é uma forma, ele está causando a segregação falando isso? Não, porque, ele assim, falou que o... Dela, né? Não, agora, a mulher sempre tem que ganhar menos, né? Aí ninguém pega, a mulher sempre tem que ganhar menos. Ela tem não sei quanto tempo de jornal nacional, disso, daquilo, chega o cara lá e ele quer ganhar o mesmo que ela. Eu não acho que é essa parte da patria, essa coisa que ele fica defendendo, por exemplo, agora ele está numas, os negros têm de ganhar mais que os brancos para a reparação histórica. É um tipo de discurso segregacionista, e que é o discurso que racista adora, e principalmente, isso é reivindicação dos negros brasileiros? Não é. Ele falou que tem que ganhar 3 vezes mais para a reparação histórica. Então, mas então... E ele explica, por exemplo, de que forma essa reparação histórica seria feita? Eu acho que na TV deveria ter. Eu acho que foi bom acontecer na TV, de você ver pessoas negras fazendo outras coisas, porque são décadas e décadas disso. Eu imagino com salários também. Eu imagino que tem mais gente hoje da área dramatúrgica, pessoas negras que ganham dinheiro hoje mais do que os avós dele, os bisavós. Então... eu sei... Eu acho que começa com a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos. Então, eu vejo... Eu acho que eles meio que abrem essa... Quando eu vejo uma propaganda hoje, que eu vejo que sempre o homem é negro e a mulher é branca, está deitado na cama, ou então ela é negra, ele é branco. Eu vejo muitas propagandas desse jeito, aquilo passa a ser uma coisa que parece fake. Eu acho legal eu acho legal a participação, mas perde um pouco a realidade, né? Mas é para perder mesmo, porque um banco que coloca pessoas negras na propaganda, ele finge que ele é inclusivo quando ele não está atendendo as pessoas negras na atividade fim dele. Quanto que ele está dando de empréstimo? Você tem até denúncia de bias de empréstimo que a população negra, uma das coisas dos algoritmos lá dos bancos, a pessoa que é negra tira menos empréstimo. Até isso tem. Você vai ver a base de clientes dele. Pega lá um personalité, um Prime, um VIP da vida. Quantos são os clientes negros que estão lá no Prime dele? Quanto que ele tem por cento de clientes negros? Não tem e não quer pôr. Porque aí ele agiria para a inclusão. Você tem, por exemplo, a história do Grameen Bank, lá do Muhammad Yunus. Ele atingiu a população que era mais discriminada, com programas especiais para que essa população tivesse acesso a crédito e incluiu essa população. Só que isso dá um trabalho do caramba, é risco até você provar no mercado que isso dá lucro, como dá até hoje. O Grameen Bank dá muito lucro lá em Bangladesh. Só que você fazer isso é um trabalho do caramba. O Brasil tem um cartel de bancos. O Brasil só tem 5 grandes bancos. Agora, com os bancos digitais, começa a mudar um pouco. Eles vão incluir toda essa população negra ou vai ficar todo mundo pedindo cartão um emprestado para o outro, que nem a gente conhece aí na periferia? Por isso que eu te falei que é fake, por isso que eu vejo e dá para ver que isso é fake, que não é uma coisa... Então, mas é isso que eu estou falando, ele não é só fake, ele é de propósito, é para não ter que incluir. Então ele vai lá, enfia na propaganda, ele faz a representatividade, mas não faz a inclusão. E essa coisa da representatividade na propaganda é para não ter que fazer a inclusão das pessoas na atividade fim da empresa. É tudo teatro. Sim, e já tem comprovação de que quanto mais você investe nisso de representatividade, mais você reforça preconceitos. Tem um estudo muito interessante, a indústria de tecnologia quer sempre colocar mais mulheres, né? Porque tem poucas... E não é porque a indústria é boazinha, é porque a indústria, ela vende para mulheres também. As mulheres viraram uma força de trabalho. Então, você precisa ter quem entenda desse produto e desse público. Aí, quando você faz uma vez uma propaganda para atrair talentos, que você representa mais mulheres do que realmente tem, isso funciona. Quando você começa direto a representar a empresa, por exemplo, meio a meio de homem e mulher, sendo que só tem 10% de mulheres, o preconceito contra as mulheres aumenta. Os caras deixam de promover, passam a achar ok, pagar menos, porque na representação que eles veem, tá todo mundo igual, entendeu? Meu Deus.
Isso já tem estudo assim, desde 2012 mostrando isso. Então, toda agência de publicidade que está botando negro em propaganda, sendo que a empresa não atende os negros, está botando a mulher poderosa na propaganda de tecnologia, sendo que ela não é chefe, a empresa sabe que está trabalhando para exclusão social. Está fazendo isso de propósito. E vendendo esse produto para outra empresa que está comprando para não ter que incluir. Que incluir dá trabalho, né? E como que você falaria isso em relação à dramaturgia? Como que você veria isso em relação a novelas? Que está colocando lá os negros. Mas essa questão é de todo o sistema de comunicação, entendeu? Por exemplo, é tudo interligado. Você lembra tal história do criado mudo racista? Sei, eu não podia falar aquilo, é um absurdo, que era tudo mentira. Sim. Olha para que isso é criado. Para você ver, não é só uma pessoa louca que chegou lá. Tudo tem um sentido e na indústria da comunicação, tá? Essa pessoa inventou essa história do criado mudo racista numa entrevista para o UOL Universo. Eu lembro em 2019. Fala o nome, eu lembro quem era a pessoa que falou isso. Eu não lembro o nome, acho que é Stephanie, não sei, uma decoradora. Aí o que acontece? Essa informação, eu conheço a executiva da Etna, que acreditou na história do criado mudo racista. E ela contando... Lembrei. Ela contando o terrorismo que fizeram com ela, e ela não sabia que a agência de publicidade que assessorava o pessoal que estava cancelando a Etna era a mesma que estava atendendo ela para dar uma solução para o cancelamento, tá? Que a agência, ela atende os dois. Ela atende o cancelador, aí chega na empresa e fala, olha, eu sei fazer isso parar. Então, essa moça fala isso. Aí, o que acontece? Isso sai na Folha depois, o Estadão replica, o Terra, o IG, porque vai saindo em todos, todo mundo vai copiando. Aí, os influencers começam a ir atrás da Etna para cancelar a Etna, tá? A agência de publicidade da Etna chega e fala, é verdade, o negócio criado mudo é racista. Os executivos que cuidam daquilo vão lá procurar se o criado mudo é racista. Você vê na Folha. Saiu uma propaganda sobre isso. Sim, mas calma, que eu ainda nem cheguei na propaganda. Eles estão lá querendo saber se é racista ou não. Eles entram. Saiu na Folha, saiu no Estadão, saiu na Veja, saiu no Terra. Todo o jornalismo sério do Brasil falou que aquilo é verdade. Por que o executivo da Etna vai pensar que é mentira? Ele não acha que é mentira. A empresa sendo bombardeada. Aí a agência de publicidade fala, eu tenho uma grande solução para você parar com esse cancelamento. É lançar uma campanha de publicidade mostrando que o criado mudo é racista e as palavras que a gente deve evitar. Quem é que é a principal consultora da campanha, que passa a ser consultora de diversidade e inclusão? A mesma moça que deu a primeira entrevista. A Stephanie Ribeiro aqui. Ato contínuo, ela ganha um programa no GNT. Ou seja, para você ganhar um programa de decoração no GNT, o que é mais importante? Você entender de decoração ou você ter atuado nessa indústria do flanelinha de minoria? É uma competição mercadológica. Se você tiver um case desse, você vai ocupar um lugar na comunicação. É só isso. Não tem nada a ver com defesa de minoria. E não importa assim, o quanto que a pessoa que, por exemplo, ela embarca assim, de bom coração. Ela acha que é aquilo mesmo. Porque enquanto houver otário, o malandro não morre de fome. A gente é otário muitas vezes na vida. Olha o que a moça escreveu aqui, ó. Se você digitar criado mudo na Amazon, a busca te corrige e diz que isso é um termo racista. Agora isso mudou, tá? Porque já tem um pessoal que está se contrapondo. A Amazon fez isso durante muito tempo. Agora eles mudaram a mensagem. Porque começou a ser ridicularizada na empresa. Essa coisa das empresas, ela começou a ser ridicularizada. Deixa eu colocar aqui, criado mudo. Aqui, ó, eles mudaram para criado mudo ou mesa de cabeceira. A origem do termo criado mudo é controversa. Mentira, não é controversa. Existe a origem registrada em todos os livros. Isso está onde? Na Amazon? Está no site da Amazon. Mas removemos o uso em nosso site. Procurar por mesas de cabeceira. De qualquer forma, ele te dá agora a busca quando você fala criado mudo. Mas tem, por exemplo, Ministério Público,
órgão do Poder Judiciário usando isso. Isso é fake news. Os caras vão atrás dessa fake news? Eles prenderam a pessoa? Sequestrar os bens? Porque o problema é você usar isso como desculpa de batalha moral, entendeu? Então, isso que eu queria te falar mesmo, sobre o cancelador. Eu não sei, eu estudo mais religiões, eu gosto de psicologia, não sou acadêmico como você. Mas eu sempre percebo que quando acontece qualquer coisa, as pessoas destroem a outra. Um dos casos foi o caso do Márcio Melling, que ficou 1 ano e meio sendo destruído. Eu via gente ali que eu conhecia, o cara atacando ele, porque ele traiu a mulher, não sei, e daí essas pessoas eram predadores sexuais de verdade e estavam ali atacando. Eu falava assim, quando eu vejo as pessoas atacando alguma coisa de racismo, eu fico pensando quanto racista essa pessoa já foi. Então, eu queria entender nessa história que você me explicasse do cancelamento, o que move esse cancelador? Porque, assim, ele, isso que você falou, assim, é como se ele fosse um ser ungido. Ele é melhor que o outro e parece que ele destruiu o outro, ele se eleva. Eu estou errado. Não, é isso mesmo, é o alívio da culpa burguesa. Então ele tem a culpa burguesa de ser racista. Mas não tem só burguês, não tem só burguês que cancela. Mas quem deixa isso ser socialmente aceito é burguês. Como eu acho que muita gente, eu acho que assim, a pessoa que cancela, muita gente fala, a pessoa acreditou, ela se revoltou. Ninguém de boa índole cancela. A pessoa que cancela, ela tem má índole, porque todo mundo tem uma porção maldosa na alma. Sim. Mas você nunca teve sociedades que evoluíram sem você ter a noção de perdão, compaixão e redenção. Isso não existe. E proporcionalidade. Como é que uma pessoa, por uma piada, pode ter todos os seus bens sequestrados? Não tem cabimento. Não, porque não tem a noção, primeiro, diferença de discurso objetivo e subjetivo. Depois, a questão do perdão, compaixão, redenção e a proporcionalidade. Você não tem isso. E quando alguém entra num movimento como esse, ele está entrando para quê? Para sinalizar virtude, para dizer que ele é diferente daquela pessoa, ou porque é uma pessoa muito racista, que ela quer falar assim, eu não sou racista, ela não gosta daquilo dentro dela. Só que ela não consegue matar aquilo dentro dela. Então ela vai fazer o quê? Ela vai lá xingar outra pessoa de racista. Ou esse discurso vira só um discurso para você já xingar quem você quer xingar. Por exemplo, pela mesma postagem diariamente, eu recebo sempre 3 reações. Faz o L agora, é legado bolsonarista, e a minha ainda tem um extra, que eu sou a jornalista do MBL, porque eles batem uma por uma foto minha com o Arthur, que apareceu muito no meu peito, foto de 8 anos atrás, eles estão 8 anos batendo uma com a mesma foto. Então eles acham que eu sou do MBL. De tanto olhar a foto, eles já estão achando que eu sou do MBL. Aqui, só na live, eu já bloqueei 3 aqui. Um era de esquerda, outro era de direita e outro não sei o que era. Mas já vieram ofendendo aqui, eu já bloqueei. Isso que eu ia te falar. Nessa história toda sua de estudar o cancelamento, você acabou sendo cancelada pela esquerda e pela direita. E pelo centro, por trás, todo mundo. Eu queria saber como você conseguiu isso. Olha, o que eu queria, na verdade, é que assim, quem cancela não me importa, porque é uma minoria, tá? É gente má que quer uma desculpa para aniquilar um outro de quem já não gosta. Então, por exemplo, a pessoa que... Uma coisa, por exemplo, eu rebato muito é quando vem esses cientistas políticos aí, tudo macho mal resolvido, costumo chamar de bancada do Boston Medical Group, que eles já querem me xingar... Você sabe, né, Feltrinho? O homem, quando tá com dúvida sobre a própria virilidade, qualquer coisa vira tema para ele dar chilique, os outros, né? E eu não tenho culpa. Eu não sou psicóloga dos caras. Vai lá se tratar. Aí o cara me vê lá e eles se juntam para xingar e querer criar. Ah, não, mas você tá xingando por quê? Porque ela é bolsonarista. Nunca fui. Ah, você tá xingando por quê? Ah, porque ela fez o L. Mas essa gente é minoria. E eu acho que durante um período, quando começaram a combater os maves, a direita passou muito pano para isso, mas acho que a direita também já se encheu o saco. Eu já ouvi gente da direita que apoiava essa agressividade toda antes da campanha do Bolsonaro, no início do governo do Bolsonaro, que já entendeu que errou.
E já vi gente da esquerda que também já está empapuçada. Eu falo, chega, essa baixaria. Eu mesmo falei outro dia, assim, porque eu fui intolerante, porque, assim, você sabe, eu fui cancelado em 2018 por causa do meme, ameaçado de morte, por causa da facada, né? Que era um meme, mas virou aquela fake news, de repente estavam mandando foto minha, em todo, só faltou botar em outdoor. E aí eu peguei um ódio dessa gente, e no fim eu acabei transportando esse ódio para todo mundo. Então eu achava que todo bolsonarista, todo cara de direita me odiava e queria a minha morte. E depois eu descobri que não é assim. Essas pessoas não é todo mundo desse jeito. Na verdade, é uma minoria dos dois lados. Só que do lado da esquerda, hoje, eu vejo uma agressividade muito mais coordenada. Você viu a história aí da Universidade Federal do Rio fazer um estudo para me acusar de ser um incitador de violência. Eu acho isso muito mais manipulador, porque assim, o cara xingar, ele xingou, acabou. Agora, você manipular e usar os poderes, que eu acho que é o que a esquerda faz hoje. Eles têm uma diferença. A direita, o que a gente está falando assim, a gente já sabe que é uma minoria, que não é todo mundo, que isso, que aquilo, ok, tá? A partir desse princípio. A ala psiquiátrica da direita, ela é mais bélica, ela é mais violenta, então ela vai te ameaçar de morte, como aconteceu comigo, vai ameaçar filho de morte, eles vão na escola do seu filho, como já fizeram comigo. Você está no mercado, chega a foto sua pelas costas no mercado, no seu zap, escrito, a gente sabe quem você é, você não sabe quem nós somos. Você vai encontrar bilhetinho no para-brisa do seu carro. Isso tudo essa direita psiquiátrica vai fazer. Mas é algo que vai indignar geral, porque quando você fala, menos os petistas, tá? Porque os petistas, quando ameaçaram meus filhos de morte, foi uma comemoração geral no Twitter, ninguém mandou ser filho de quem é. A ala psiquiátrica, uma ala psiquiátrica adora o que a outra faz, porque quanto mais suja a outra for, mais sujo eu posso ser. E eles só querem ser sujos. Eu acho que se a gente nem liga para a política, a minha teoria é essa, eles estão cagando para a política, eles só repetem o discurso para poder fazer perversidade e fingir que era por causa da política. Aí, assim, a direita, ela vai ser mais bélica, mais violenta, mas ela não tem aceitação social. A esquerda, ela não tem, assim, tanta gente disposta a isso. Tem alguns, mas não tanta gente. Só que a esquerda, ela vai interditar a sua carreira, ela vai fazer estudos na universidade para difamar você, ela vai conseguir sentenças judiciais favoráveis aos delírios ideológicos deles, sem nenhuma conexão com a realidade. Então, são coisas diferentes, porque a ala psiquiátrica da esquerda tem influência em tomadores de decisão e na imprensa. E também, eles não são mais estudados, é uma coisa que eu sempre falo assim, que o problema, eu acho que o Brasil tem uma tendência muito grande à direita, não sei se você concorda comigo, o Brasil tem um espírito de direita, mas o que falta para a direita é doutrina, é uma teoria, base teórica, porque assim, você não pode se pegar só na figura de um cara que nem o Bolsonaro e transformar ele no mito. A diferença que eu vejo entre a esquerda e a direita é que a esquerda está fazendo isso há muito tempo e de forma estudada, desde Gramsci e tudo, eles foram fazendo uma coisa metódica, e é uma coisa que a direita do Brasil, até por ser jovem demais, fica importando ideias e aí pega um cara que não tem base teórica, não tem um plano de governo. É completamente, eu acho a esquerda superior nesse quesito de manipulação. Sim, intelectualmente também, porque você falou do Gramsci. O Gramsci era tomar o sistema de dentro para fora. E aí você tem que ir formando gerações, que essas gerações ocupem o sistema. Agora está no momento em que as gerações que foram estudando só material de esquerda na faculdade, a faculdade só ensina material de esquerda. Há quantos anos já? Não tem material de direita. Na estadual também, eu fui professor da rede estadual de Geografia e História, é só esquerda. Isso desde 1987, 88. Então você não conhece. Então o que acontece? A pessoa, ela não se identifica com as ideias da esquerda, mesmo assim, a grande maioria do Brasil não se identifica. Não, assim. Como assim? Por exemplo, tudo que os progressistas falam é o avesso do que o povo pensa. O brasileiro é contra a droga,
O brasileiro é a favor de penas muito rígidas, o brasileiro é contra o aborto, entendeu? Só que ele não aprende qual é a doutrina que tem por trás daquilo, a doutrina política. Então, por exemplo, no conservadorismo, ele não vai estudar um Burke, ele não vai estudar um Hayek, ele nem sabe o que é ser conservador. O brasileiro, assim, conservador parece que é o maluco, que é o reacionário. Conservador é aquele que não quer destruir estruturas sem ter nada melhor para pôr. Então, por exemplo, o progressista ele vai falar, não tem mais casamento, queremos o poliamor e não sei o quê. Beleza. O que o conservador vai falar? Você tem alguma coisa que já dá certo para pôr no lugar aqui do casamento que dê mais certo? Não, então nós vamos ficar casamento mesmo. Esse tipo de coisa, e aí vem o liberal, que é o que eu sou. Que você tem que dizer às pessoas todas as opções que tem, e cada um decide com base na sua convicção que é bom para ele, mas você tem que tolerar na sociedade tanto o casamento tradicional, quanto o cara que quer o poliamor. Embora o poliamor vai todo mundo quebrar a cara, que na maioria das vezes é pulador de cerca, que não quer assumir que vive na putaria. Que isso nós conhecemos. Não é? Quando chega e fala assim, ai, amor, eu tô pensando que a gente podia abrir o casamento. É que já tem amante, gente, não se iluda. O casamento já foi, que eu sempre falo. O pessoal fala assim pra mim, não, o que você acha de casamento aberto? Né? Fala pra mim, o que você acha de relacionamento aberto? Aí, Filtro, o que eu acho? Que todo relacionamento é aberto. Só que às vezes os caras não contam pra nós. É verdade. É verdade. Eu também acho. Às vezes os caras não contaram pra nós que era aberto. Aí fala, mas gente, você tem um amante? Não, eu abri o relacionamento. Mas isso é uma coisa, por exemplo, eu tô brincando, por quê? Porque eu penso de um jeito, o outro pensa de outro, cada um tem a sua experiência, mas a gente tem uma forma de pensar como a sociedade se organiza. Como é que a maioria dos brasileiros pensam? Mesmo que está na putaria agora, que está vendo a gente no puteiro, inclusive. Ele pensa que a família... Está fechado o escândalo hoje. Está fechado? O pessoal está lá no Bahamas. Está lá, como é que chama o outro? Bahamas deve estar aberto. Tá lá, tá vendo a gente. Na cabeça dele, a família é a célula máter da sociedade. A sociedade é amalgamada por meio da união de várias famílias. Essa é a cabeça dele. Isso mesmo que... Ou a pessoa simplesmente não vê isso. Porque eu até publiquei uma época isso daí, de um cara que ele falava, sou cristão, patriota, conservador, a favor dos valores da família, e o cara estava no tal do escândalo. Né? Então, na cabeça dele, era tudo aquilo, mas ele estava numa casa de tolerância, eu não posso falar a palavra do que é, mas o cara estava lá, estava com um monte de mulher em volta dele, eu conheci o cara, e se você entrava no Facebook, estava lá, conservador, a favor da família tradicional, não sei o quê. Eu queria saber, a pessoa não acredita que ela está fazendo alguma coisa errada, ou ela sabe que está fazendo errado? É assim como a esquerda, você pegar a pessoa que, não, é isso, aquilo, você tem que lutar por isso, e o cara não tem na empresa dele negros trabalhando, por exemplo, ou não tem trans, mas do lado de fora ele faz o discurso. Eu queria saber, para você, essas pessoas sabem que estão mentindo, ou elas acreditam no que elas estão fazendo mesmo? Elas estão mentindo para não ter que mudar de vida, que mudar de vida é muito incômodo, né? Então, quando você vê assim, um discurso muito veemente em torno de uma coisa, você já sabe que lá tem. Você já sabe que lá tem. Eu não acho que nada impeça, vamos dizer, o cara que é um cara que gosta de ficar na putaria, de acreditar que a sociedade em si tem que ser construída em torno de famílias. Ele pode ter essa crença filosófica. E ele gosta de ficar na putaria, mas a maioria, ele quer o quê? Ele quer ficar sem ter de sofrer as consequências sociais. Como o cara que é um cara... Por exemplo, hoje o cara que é de elite, ele compra o cancelamento, que é esse produto do alívio da culpa burguesa. Se ele sair xingando todo mundo de racista e de transfóbico, ele não é mais opressor, ele é aliado. E quem que é o opressor? É o branco pobre da periferia, entendeu? Então, essa é a base do cancelamento. Isso serve para todo cancelamento. Tudo que a pessoa cancelar no outro, ela está fazendo isso para tirar a culpa dela ou o que ela é. Ou para não ser apontada, né? Ou para não ser apontada.
Porque, assim, isso é batata, vai. Tudo que você vai de religião. O cara que é o mais caga-regra de tudo, que fica vigiando a vida dos outros, todo mundo já sabe que ele tem problema. Então escreveu aqui, o pastor falou que você já foi dizimista. Eu queria dizer que eu sou a favor do dízimo também. Você pode fazer. Eu sou dizimista. Eu sou totalmente a favor, eu acho que é uma forma de fazer caridade. Eu não julgo as pessoas que fazem nem dízimo, nem doação para a igreja. Não é da minha conta. Eu já fiz até uma live sobre isso. As pessoas atacam muito os outros, essa intolerância dentro da igreja, né, contra outras religiões. O cara fala, não, o cara é burro porque deu dinheiro para o Valdemiro. Gente, é a fé dele, né? E eu não tenho que... eu adoro que o cara fala assim, o cara é burro, deu dinheiro pro Valdemiro, e ele é corno, a mulher dele tá dando para outro. Todo mundo... Ou então o cara fica 3 dias na fila lá para comprar um ingresso para ver uma banda que vai tocar durante 1 hora. Fala assim, pô, o cara pelo menos deu alguma coisa para uma igreja. É a mesma coisa, deu 300 pau para a igreja, gastou R$1.000 no ingresso. Qual a diferença? O que tem de... Não, e tem a questão é a seguinte, a igreja, para quem é religioso, eu não estou falando nem da minha igreja, que é a igreja católica, ou de outras igrejas cristãs, eu estou falando de todo mundo que é religioso. Até, por exemplo, aqui perto da minha casa, Feltrin, tem 2 das construções mais bonitas que você vai ver aqui no Brasil, que são os 2 grandes templos budistas do Brasil. O Zulai, que é o Fogo Anshan, ele é uma construção toda chinesa, e você tem o Otsai Ling, que é tibetano, que a Soninha vai no Otsai Ling. Ele é uma construção toda colorida, é um negócio que você nunca viu. Se você acredita na espiritualidade, se você se reúne num lugar porque aquilo atende à sua espiritualidade, você tem que contribuir para esse lugar existir. Pois é, como dizia... Começa daí. Nada no universo é de graça, principalmente quando alguém está te dando alguma coisa, independente do que seja. Sim, você tem lá as monjas aqui, que são monjas que ficam fechadas, ou como você tem os padres na igreja católica, as freiras. Alguém tem que pagar para essa gente se dedicar à espiritualidade, porque eu não quero me dedicar integralmente. Eu não me dedico integralmente, eu pago para alguém se dedicar, e eu acredito que a minha parte é essa, até porque, vocês sabem, eu fui proibida de entrar para o convento quando eu tinha 13 anos. Eu fiz teologia 1 ano, na Metodista. Eu queria ser freira franciscana. E não deixaram? A sua família não deixou? Eu estudei em colégio de freira a vida inteira. A vida inteira eu estudei em colégio de freira, desde que eu tinha 2 anos de idade. Aí, quando eu tinha 13, cheguei para o reitor do seminário lá. Não era reitor do seminário, era o cara que cuidava da admissão das meninas, né? Frei Bernardo, um frei alemão, super rígido, me conhecia desde que eu nasci, praticamente. Aí eu fui lá, né, tinha rezado, era aquela minha decisão, falei, Frei, eu decidi que eu quero ser, não sei o que, ele olha assim para mim, e falou assim, olha, minha filha, vai ser uma perda de tempo para você e para nós. Você vai ser uma grande cristã, mas você é muito insubordinada para a vida religiosa. Eu, quando tinha 16, eu também, porque eu queria eu pensei em ser padre várias vezes, aí um dia eu enchia tanto o saco da minha mãe, ela mandou eu falar com um padre, ele era da Pensilvânia, eu nunca esqueço que foi logo que aconteceu aquele acidente nuclear na Pensilvânia, aí, anos 80, um negócio, e ele falou quase a mesma coisa para mim, ele olhou para mim e falou assim, você não vai ser padre. E eu falei, você não vai ser padre, meu filho, você não vai ser padre, segue aí tua vida de química, eu estava estudando Senai, né? Falou, vai ser químico, você não vai ser padre. E depois eu ainda fui fazer 1 ano de teologia, porque eu realmente achei que... Eu gosto muito da vida da fé, da vida religiosa. Então, assim, eu contribuo para a igreja. Claro que eu também contribuo para as obras de caridade da minha igreja e de outras. Tem pastor aí vendo, pessoal, tem rabinos vendo, tem imãs vendo que sabem que eu contribuo para obras de caridade de todo tipo de igreja, não só da minha. Mas para a igreja católica eu contribuo, não com relação a, como é que fala? Eu contribuo para a igreja católica não pelas obras de caridade, eu contribuo pela obra espiritual, entendeu? As obras de caridade eu considero que são uma obrigação nossa, quem tem um pouco mais de condição
É uma obrigação, não acho que é nem religiosa, Feltrinho, eu acho que é uma obrigação humana, uma obrigação social, você aliviar a dor que você possa aliviar, né? Então, eu falei sobre isso no Natal, por exemplo, eu sou a favor, eu faço doação na rua, eu dou dinheiro para as pessoas na rua. E muita gente critica, fala assim, não faça isso, porque você não doa para uma entidade. Eu falo assim, porque essa pessoa está aqui na minha frente agora. Ela não vai, eu não vou mandar para a porra da ONG para depois ela vir sustentar as pessoas, precisa comer agora. E hoje, o que eu percebi depois da pandemia, eu que ando muito aqui no centro de São Paulo, as pessoas pararam de pedir dinheiro, Madá. Elas pediam comida. Uma vez veio uma mulher e uma criança ali, mais de uma vez, falaram, se eu compro um pastel... Então, o nível de miséria das pessoas ficaram de tal jeito, e me irrita ver as pessoas falando assim, não, mas você está estragando essas pessoas, porque ele pode comprar crack, ele pode estar comprando álcool. Não é da minha conta. Não foi isso que eu aprendi na caridade. Você dá e vai embora. Você não fica esperando nada em troca, e nem que a pessoa use seu dinheiro, o que você deu, da forma que você quer. E eu acho ela vai usar da forma que ela quiser, né? Se quiser comprar, eu até falo assim, mas se o cara comprar crack, vai saber se às 8 horas que ele ficar doidão de crack não seja o único momento que ele tem alguma alegria na vida. Não é da minha conta isso. Eu dei para ele. Eu acho que as pessoas repetem isso porque tem algumas campanhas de prefeituras em situações específicas, principalmente de prefeitura pequena, sabe? Quando tem situação de golpe, que juntam criança, não sei o que, as prefeituras começam a falar para não dar esmola na rua. E eu acho que as pessoas passam a repetir aquilo, às vezes, de uma forma irrefletida, né? Porque duvido que aqui nunca ninguém tenha dado dinheiro para ninguém na rua, gente. Bom, a gente falou de cancelamento, saímos, entramos na religião, adoro esse assunto, posso ficar até amanhã falando de religião. Eu também, gente, eu adoro a religião, todas as religiões, eu vou em tudo, eu entendo de todas as religiões. Eu também, já fui até em cientologia, já fui em tudo. Eu também. Também fui naquele negócio de medir lá as ondas da gente lá em Los Angeles. Emitter. É legal aqui. Cara, eles são bem loucos, né? Santo Daime você tomou também? Não, esses negócios de tomar eu tenho medo. Eu queria, então, já que está a religião, eu queria perguntar mais uma coisa aqui para você. É uma metáfora antes que as pessoas se ofendam. Se Jesus voltasse hoje na Terra e ele não voltasse numa carruagem de fogo, se ele nascesse na Terra e fosse fazer tudo que ele fez há 2000 anos, menino, filho de um carpinteiro qualquer aí da freguesia do Ó, e depois começasse a pregar, o que você acha que ia acontecer com ele? Ia ser cancelado? Eu acho que matava já na adolescência. Você acha? Acho que não tem dois. Acho que não tem a possibilidade de ter duas pessoas que façam a revolução que esse cara fez no mundo. Você acha que se naquela época fosse todo mundo intercomunicado, ele tinha passado os 15 anos? Tinham linchado ele. Tinha linchado ele, tinha acabado com ele assim, ó. Porque é muita coisa. Porque mexe, não é só uma pregação política, era uma coisa que mexia com as pessoas por dentro, um fenômeno de arrebatamento, de largarem para ir atrás dele, mas não é que ele estava indo explodir, ele não brigava com o poder estabelecido, era uma coisa que ninguém entendia. Se surge um fenômeno desse agora, eles vão dar um jeito de dar uma enquadrada nesse cara, mas é 1, 2, e se não enquadrar, eles liquidam. Ele, 33 anos, ele durou muito para a época, né? A Igreja Católica é bilionária, kkk, e vocês doam. Gente, não é da conta de ninguém se alguém doa alguma coisa para qualquer pessoa ou entidade. As pessoas não conseguem entender isso. Sabe o que eu falo? As pessoas parecem umas matracas repetindo a mesma coisa. Eu sei disso por causa... Eu amo bichos, sou louco por bichos. Quando alguém começa a me falar sobre pombo, que é rato com asas, eu tenho vontade de bater na pessoa. Porque a pessoa fica repetindo isso que você falou, fica repetindo o mantra, não estudou, não sabe biologia, não sabe ornitologia, não sabe nada, e fala, a pomba é um rato com asas. Fala, você é um imbecil com pernas. Porque é a mesma coisa. É sério. Você sabe que agora, no Antagonista, eu estou fazendo toda tarde, 5 da tarde eu tenho um quadro que chama Narrativas Antagonistas. Eu pego um fato, a narrativa de esquerda, a narrativa de direita e depois a minha opinião. Porque aí as pessoas conseguem começar a aprender. Quem vem assim, feito bichão, fingindo que, olha, que super opinião que eu tenho, mas não tem opinião nenhuma. Catou lá uma narrativa para posar fingindo que é o espertão, que é o bichão, que tem uma super opinião sobre um tema que nem conhece. Como?
Não, a pessoa pega lá uma narrativa e vem repetindo para você como se fosse uma... E é sempre, ele se acha espertão. Então, essa narrativa assim, vocês dão dinheiro para uma igreja que é bilionária. Assim, eu acho que se tiver menos de 12 anos, eu acho que é ok a pessoa acreditar que isso é a opinião dela. Mas com mais de 12 anos, eu acho complicado, hein? Acho que precisa elaborar mais a criança. Seja de que jeito for. A primeira coisa que o dinheiro é meu, eu gasto como eu quiser. A outra coisa que se meter na vida de como o outro gasta o dinheiro, sendo que você não contribui para nada, é coisa de gente bem entrona, né? É fofoqueiro. Que alegria, obrigado de falar com você. Eu quero lembrar todo mundo lá na Madá, eu podia ficar até amanhã, a gente faz uma outra live só sobre religião, a gente não fala mais nada, porque é o que eu amo na vida, é o que eu mais estudo. Eu também. Eu devo ter ido... Eu também! É verdade, eu não sabia que você gostava tanto de religião. Eu já me enfiei no mato, eu durmo em floresta, dentro de caverna, já fui no deserto atrás de xamãs, eu já pratiquei xamanismo. Eu amo religião, eu já fui... Eu fui para Patmos, para ficar naquela caverna onde o João escreveu Apocalipse. Eu não sou tão chique, eu prefiro ir numa caverna aqui em Poranga, a 3 horas de São Paulo, e dormir lá dentro, não sabe? Porque caverna, na verdade, segundo o xamanismo, ele diz que quanto mais dentro de uma caverna você fica, mais você entra no seio da terra. Ele fala que você sai da energia de cima da terra quando você entra, tanto que muitos yogis, eles ficam dentro de caverna, porque você fica mais abrigado dentro do seio da terra. A caverna, eu acho que a coisa da caverna, ela se repete em todos os rituais religiosos, os salmos davídicos. Davi escreveu boa parte deles dentro de uma caverna. Você tem no Judaí? Alguém marcou gol aqui. Você apresentou aqui agora? Não, gente, eu devia ter uns 11 anos quando começou aqui agora. Mas se quiserem pôr isso no meu currículo, eu acho que eu vou começar a falar agora, que eu apresentei aqui agora. Eu não sei quem ela confundiu você, não tinha ninguém. Não! Mas eu posso continuar falando, que eu vou começar a falar isso, Rodrigo. Você acha que se eu largar essa, assim, tô no meio de uma palestra, agora eu vou falar naquele Real Innovation Week, chego lá naquelas palestras chique e taco no meio que eu apresentei aqui agora, ninguém vai nem registrar, vai todo mundo passar a achar que é verdade. Essas pessoas nem sabem que foi aqui agora, né? Não. Deixa eu falar para vocês aqui. Nossa, entraram 400 pessoas em tempo real, já é bastante para um domingo à noite. Tem um link aqui embaixo. Flamengo perdeu, São Paulo ganhou. Onde você viu isso? Está aqui? Aqui, alguém falou para honra e glória do Senhor Jesus, porque meu filho é São Paulino. E homem liga para futebol, né? Tá bom, e o que aconteceu? O Flamengo perdeu, São Paulo ganhou, o Flamengo foi campeão, é isso? Não, eu sei que São Paulo tinha que ganhar, porque eu já separei a caceta do uniforme, ele tá vendo o jogo de uniforme, você não tem noção, ele joga no São Paulo. Eu não dou a minha. Eu joguei quando era criança, eu fiz dente de leite lá no Palmeiras, mas minha mãe descobriu, meu avô me levou escontado, minha mãe descobriu, teve um ataque histérico. Eu sou goleiro, muito bom goleiro, por sinal. Aqui é um CT do São Paulo, em Cotia. Aqui é a terra do São Paulo, todos os moleques aqui são São Paulinos. Você tá em Cotia, é Chácara Flora, que chama, né? Chácara... Não, é Granja Viana. É verdade, você falou que é vizinha do Emílio Surita. Isso. Só que ele deve ser do Emílio Surita, de quem mais? Agora não tá mais aqui. Jairzinho. Aqui no condomínio de baixo mora o Pedro Mariano. O que tem de youtuber aqui agora, você não tem noção. Tudo que é youtuber tá comprando casa aqui. Que coisa, né? Lamento. Lamento por você. Não, eles compram as casas, porque quando o youtuber compra casa, começa a surgir aqui loja de móvel chique, começa a ter mais coisa que entrega em casa, restaurantes. Então eu quero mesmo que eles venham com bastante dinheiro para cá. Madá, obrigado dessa live. Faz tempo, a gente vai fazer outra só sobre religião, tá? A gente não fala de política, só religião. Nossa, vai ser ótimo. Religião comparada, eu quero comparar algumas coisas. Não sei se já ouviu falar Quarto Caminho, Gurdjieff. Gurdjieff, eu estava lendo, faz 2 meses que eu estava lendo Gurdjieff. Eu fiz 2 anos. Eu fiz 2 anos numa escola que chamava Fellowship Friends, aqui em São Paulo, e eu acho que considero que é uma religião prática, né? É diferente da fé. Eu divido as religiões em
As emocionais e as práticas, né? Aquela que vem fé e a outra que você faz alguma coisa. Mas vamos falar disso na outra live, eu quero fazer bastante. Obrigado. E, não esqueçam que aqui embaixo tem o link para o livro Cancelando o Cancelamento. Aqui Vocês vão entender tudo das maracutaias dos canceladores. Quem é editora? Qual é a editora? Esqueci qual é a editora. LVM. Gente, tá barato. Ó, vou te falar, tá com desconto. Vou te falar em primeira mão. Eu tô com outro livro engatilhado pela editora Almedina, só de cases de criminosos virtuais. Gente que cometeu crime com a ajuda da internet. Casos completamente loucos. E assassinato? Inclusive, assassinato com arpão de criança. Assassinato transmitido ao vivo. E golpes de amor. Golpes em banco. Tem tudo, tem crime para todo gosto. Vai sair por essa editora também? Vai sair pela Almedina, Casa Almedina, que é uma editora portuguesa. Vai poder virar documentário do Discovery ID depois? Vai. Olha, esse vai, porque é filtrinho em cada coisa que as pessoas fazem. Você dá uma internet, olha... Eu vou sugerir, eu acho que você deve, eu vou falar com ela até, a Giovana Pérez, ela tem um canal que chama Caixa de Pandora, que ela só fala de crimes. Seria legal você ir lá lançar o livro com ela, porque ela conta a história, ela não mostra muita coisa, sabe, super bem contada, mas ela adora isso. Esse Luiz Sérgio Rangel aqui, o cineasta, também tem um canal de crimes. Porque nossa, você sabe que a primeira coisa que eu fiz de jornalismo foi repórter policial, né? Eu fiz medicina legal completo, fiz curso de medicina legal completo e de psiquiatria forense completo também. Eu comecei na Folha BCD, cobrindo polícia. Se bem que cobria sindicato, cobria tudo, concurso de beleza, ali a gente... A gente no começo fazia tudo. Festival de cachorro, você saía com uma chacina. Passava depois na Coab para ver o preço da cesta básica e começava o título assim: o preço da cebola está de chorar. É sério. Era isso mesmo. Madá, obrigado por tudo. Obrigado por falar comigo aqui, tá? Eu adorei. É que você é uma mulher muito difícil, né? De conseguir um horário. Mas hoje consegui. E estamos aqui. Eu que adorei, Feltrin. Beijo enorme para você. Parabéns por esse trabalho que você está fazendo. Dá um beijo no seu filho e fala para ele parabéns que o São Paulo foi campeão. Ai, vou falar. Ele deve estar todo feliz agora. Beijo, Madá. Obrigado. Obrigado mesmo. Beijo. Tchau.